Glória a Deus, a paz. Como vocês estão? Gente, eu tô muito feliz por poder estar aqui. Todas as aulas que eu dou domingo, eu fico bem feliz pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus que nos alcança. E ela é a causa de não sermos consumidos e estarmos aqui. Então eu sou grata por este dia de domingo, eu sou grata pela vida de vocês, por minha vida, pela vida do meu esposo. E estamos fortes no Senhor, amém? Hoje nós chegamos na aula de número 13. Quem acompanhou aí toda a revista, nós estamos aprendendo sobre os exemplos de oração, né? Sobre as histórias de oração que nós temos na Bíblia e que marcaram as Escrituras e que marcam também a nossa vida, o quanto nós aprendemos com essas histórias. Comente aí quais foram as aulas que mais falou ao seu coração, o que você aprendeu a respeito da oração, como que está o seu nível de crescimento aí durante esse trimestre. O que você aprendeu com a oração, algo que despertou em seu coração, talvez que você não sabia, que você aprendeu algo novo, algo que talvez você já sabia, mas você falou, uau, eu lia e eu tinha o logos ali, a palavra, mas de repente se tornou rema depois que eu assisti determinada aula, depois que eu aprendi determinado assunto, determinada história, quando vocês compartilharam, ficou mais claro para mim. Então comentem para edificarmos uns aos outros, amém? E a nossa aula de hoje, ela tem como tema a oração de Paulo em favor do seu espinho. Essa lição é uma lição muito forte, nós vamos aprender tirar muitos ensinamentos preciosos a respeito dessa oração de Paulo em favor do seu espinho. Amém? E nós vamos à leitura do texto do dia. Mas antes, eu gostaria de fazer uma oração com vocês. Põe a mão no seu coração se você puder. Esteja ligado aqui em oração comigo. Feche os seus olhos. Esteja aí com a sua Bíblia. Para quem não tem a revista, quem estiver com a revista, permaneça com a revista e com a Bíblia, amém? É importante, como eu disse na minha última aula, EBD sem Bíblia não é EBD, você tem que estar aí com a sua espada, né? Aquilo que nos sustenta, que nos ampara e que nos dá força para caminhar, amém? Então feche os seus olhos para nós orarmos e entregarmos esse momento ao Senhor. Jesus, obrigado porque o Senhor está conosco. Obrigado porque o Teu Espírito está dentro de nós. Obrigado porque o Senhor nos entregou esse dia, o dia de hoje, para desfrutarmos. Obrigado por este momento. Vem estar abençoando os meus irmãos. Obrigado porque chegamos, Pai, aqui na última aula, firmes e fortes. Obrigado porque o Senhor tem nos sustentado. E também por Tua palavra que é viva e eficaz, nos traz ensinamento. Ela, Pai, é a nossa força a cada dia. Nos ajude a aprendermos, Pai, com ela, que coisas venham ser transformadas dentro de nós. Obrigado porque ela é o estímulo que nós precisamos e nela podemos nos amparar. O Senhor, Pai, é dono de todas as coisas, o Senhor tem o controle de todas as coisas e entregamos este momento ao Senhor. Que a Tua palavra vá e transforme e atinja o coração, Pai, de cada pessoa, Senhor. E eu oro também, Pai, para que os jovens e os adolescentes estejam com o coração aberto para receber a Tua palavra. E ministre, Espírito Santo, da maneira que o Senhor quiser a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém? Se você orou comigo, está feito. Combinado? Então vamos ao texto do nosso dia, que diz assim, 2 Coríntios 12, 7. E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. O texto do nosso dia se encontra lá em 2 Coríntios 12, 7. Você está acompanhando aí comigo? Quem estiver acompanhando com a sua Bíblia, escreva aí para mim, Bíblia, para eu saber que você está com a sua Bíblia. E lendo, é importante que você esteja fazendo a leitura desses textos para a sua edificação. Amém? E a síntese da nossa aula vai dizer: Paulo, ao orar para se ver livre do seu espinho, recebe de Deus uma resposta diferente.
porém mais excelsa do que imaginava. O que essa síntese aqui está querendo dizer? Que a resposta de Deus em alguns momentos será não, em alguns momentos será sim, em alguns momentos será espere. Amém? Glória a Deus. Pessoal aí colocando Bíblia. Então vocês estão acompanhando. Glória a Deus. É isso aí. E agora nós vamos à leitura do nosso texto, a leitura bíblica do nosso dia, que se encontra lá em 2 Coríntios. Nós vamos ler o capítulo 12, o verso será do 7 ao 10 e depois nós iremos ler o versículo 15, combinado? Então vamos à leitura do texto, que diz assim: E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. O verso 8. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. Versículo 9 vai dizer: E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. O versículo 10 vai dizer: Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. E o versículo 15, que é o último versículo, vai dizer: Eu, de muito boa vontade, gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Forte esse versículo, não é mesmo? Eu tenho certeza que o Espírito Santo está aí falando, ministrando ao seu coração. E nós vamos entender aqui em que contexto o apóstolo Paulo está explicando isso. Em que momento que isso está acontecendo. Aqui é uma carta do apóstolo Paulo para os cristãos, né, para a igreja ali de Corinto. 2 Coríntios, ele vai relatar esse testemunho. E é uma das cartas que mais Paulo abre assim o seu coração a respeito da sua vida íntima, da sua particularidade, das coisas que aconteceu com ele assim profundas. Então ele vai ministrar isso, ele vai dar testemunho do que está acontecendo aqui. E nós vamos aprender grandes ensinamentos a respeito do que aconteceu aqui com Paulo nesse contexto. Um dos primeiros é sobre a importância em testemunharmos acerca das maravilhas de Deus em nossa vida. Anote aí, ó, um dos ensinamentos que esse testemunho de Paulo, que esse acontecimento na vida de Paulo, que ele vai exortar e ensinar ali aos cristãos, o primeiro tem essa finalidade, nos ensinar a importância de testemunharmos acerca daquilo que Deus tem feito na nossa vida. O segundo é sobre o espinho na carne e seus efeitos. Paulo não tinha apenas um espinho, teve efeitos esse espinho que estava ali na carta de Paulo. O terceiro é que também há orações sinceras, cujas respostas divinas são negativas. Muitas vezes nós vamos ter orações fortes, orações com fé, orações sinceras, mas a resposta divina vai ser o não. Nem sempre vai ser uma resposta positiva. Isso é um grande ensinamento para nós nos encorajarmos uns aos outros acerca desse ensinamento que Paulo vem ensinar aqui. E a próxima, né, o quarto ensinamento que a gente pode aprender através da vida de Paulo é que a graça de Deus é suficiente em nossa vida. No começo dessa live eu até deixei de fundo a música que diz: a tua graça me basta e a tua presença é o meu prazer. Porque é esse ponto que nós vamos aprender aqui com essa experiência tão especial e tão profunda que o apóstolo Paulo viveu. Então, vindo aqui para o nosso primeiro ponto da lição, será as visões celestiais. Aqui o apóstolo Paulo vai ali falar com os cristãos de Corinto. E ele vai falar: olha, eu tive uma certa experiência, uma grande experiência. O apóstolo Paulo tem uma visão. Deus permite que Paulo tenha aqui uma visão, um momento muito especial,
onde Deus deixa bem claro ali para o apóstolo Paulo coisas inefáveis. Só que o apóstolo Paulo, ele vai falar assim, olha, mas eu não me glorio dessa experiência, essa experiência que eu vivi. Porque Deus permitiu que o apóstolo Paulo vivesse essa profundeza, essa grande experiência de ter visões, a visão celeste, né? Só que o apóstolo Paulo, a primeira coisa que o apóstolo Paulo vai nos ensinar quando ele está ali exortando os cristãos é, olha, eu tô contando para vocês esse testemunho que eu vi as regiões celestes, que eu vivi um momento muito especial, e ele tem o cuidado de deixar bem claro que não ver mérito nenhum em tal experiência, e nós vamos entender mais à frente o porquê disso. Então são coisas ali que o apóstolo Paulo viu, e ele deixa claro que não podem ser explicadas, apenas sentidas. E existem muitas coisas na nossa caminhada cristã que não podem ser explicadas, apenas sentidas. E mais à frente nós vamos dar os exemplos disso. Amém? Vocês estão comigo aí? Acenem aí pra mim, se vocês estiverem. Eu gostaria que nós lêssemos lá Romanos 8:18. Vamos abrir lá rapidamente? – 8:18, que diz assim, os versículos 8:18. Diz assim: considero que nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que ele nos revelará mais tarde. E agora nós vamos ler Timóteo 4:8. Segunda Timóteo 4:8, que diz: agora o prêmio me espera, a coroa de justiça que o Senhor, o justo juiz, me dará no dia de sua volta. E o prêmio não será só para mim, mas para todos que com grande expectativa aguardam a sua vinda. Glória a Deus. Então aqui o apóstolo Paulo, ele está contando essa experiência a fim de motivar, a fim de incentivar os cristãos através do seu testemunho. E a primeira lição que eu gostaria de falar para vocês nesse primeiro ponto é que nós não venhamos ter medo de falar as nossas experiências, o nosso testemunho de vida. Pense comigo, se você teve alguma dificuldade em encontrar um emprego, e Deus ali trabalha com você, você permanece em fé, orando, e você encontra um emprego. Você passou por todas as fases, por todos os processos, e Deus foi trabalhando ali com você, e você recebe o emprego, Deus te presenteia depois da sua oração, depois da sua fé. Pense que outras pessoas que estão enfrentando por esse momento, e muitas vezes não estão sabendo como lidar, elas estão desesperadas, elas talvez não tenham a fé suficiente para alcançar isso, não sabem como pedir. Você, com o seu testemunho, você pode encorajar essas pessoas. E aqui é o que Paulo estava querendo fazer quando ele começou a contar esse testemunho. Ele estava falando, olha, eu não quero me gloriar naquilo que eu recebi. Eu não quero me gloriar naquilo que Deus me entregou, porque foram revelações profundas, que são coisas tão inefáveis que eu não consigo explicar com palavras naturais. Mas eu vou contar o meu testemunho a fim de estimulá-los, a fim de edificá-los. Então, que o meu testemunho, que o seu testemunho sirva de ânimo, sirva de injeção de ânimo para aqueles que precisam. Porque se Deus te entregou isso, foi por algum motivo. E Ele quer que você compartilhe o seu testemunho a fim de edificar outras pessoas que possivelmente estão precisando disso que foi entregue a você. Amém? E aí, partindo aqui para o segundo ponto, o inefável na vida do crente. Antes de eu entrar no inefável na vida do crente, eu gostaria de só abrir um parênteses, né? Que nós precisamos valorizar o nosso testemunho também, porque existem coisas especiais que Deus está entregando para as pessoas, para a igreja, para os servos dele. Deus escolheu 12 apóstolos. E lembre-se que lá em Mateus 17, nós vamos ver ali o Monte da Transfiguração. E Deus entrega para quem coisas especiais ali? Quem vivenciou algo sobrenatural ali? Foi Pedro, Tiago e João.
Então, com certeza, o que eles experimentaram ali é o que Deus estava permitindo que eles relatassem, talvez com outras pessoas. Não foram entregues para 12, foram entregues para 3. Então, valorize o testemunho que Deus tem entregue na sua vida para ajudar outras pessoas. Amém? O inefável na vida do crente. Nós vamos entender que termo foi esse que o apóstolo Paulo falou sobre o inefável. O que significa inefável? Eu vou ler aqui para vocês a definição dessa palavra do inefável. Diz assim: é algo que não se pode descrever por causa da sua grandeza, poder e beleza. Possivelmente as visões e revelações que o apóstolo Paulo teve foram tão magníficas e impressionantes que qualquer definição humana jamais conseguiria descrever. Ou seja, para você perceber o que é o inefável, se faz necessária a experiência. Não tem como você atingir o que é o inefável sem experiência. Só quem vive sabe o que é o inefável. Pode haver estudos, pode haver teorias, podem haver conceitos, mas não tem como você alcançar o que é o inefável sem a experiência. Só é possível atingir o nível do inefável quem vive a experiência. E se recordam que eu falei que mais à frente nós entenderíamos isso, esse conceito? Então, o que é o inefável na vida do crente? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. O batismo no Espírito Santo, por exemplo. O batismo no Espírito Santo, muitas pessoas podem falar, lembrando que o batismo no Espírito Santo foi entregue por Jesus Cristo, e nós temos acesso a esse batismo, nós temos o Espírito Santo de Deus. E caso você ainda não tenha sido batizado no Espírito Santo, creia que pela fé você pode receber. Procure alguém para te ajudar, para que você seja cheio do poder, cheio do Espírito. Por que eu estou falando isso? Porque podem haver muitos livros que falem a respeito do batismo no Espírito Santo, podem haver muitos estudos, muitas teorias. Mas como é possível você alcançar o inefável no batismo do Espírito Santo? Só com a experiência. Então isso é a prova de que para você alcançar essa grandeza, essa beleza, é só vivendo a experiência. É o que o apóstolo Paulo estava querendo ensinar ali para aqueles cristãos. Olha, são coisas inefáveis. Eu não consigo explicar com palavras. Mas tudo nos leva a crer que o apóstolo Paulo ele teve uma visão celeste e sobre o evangelho e também sobre aquilo que está aguardado aí, né, que está separado para aqueles que hão de receber a salvação, aqueles que aceitaram a Cristo, aqueles que vivem segundo o seu propósito, que confessaram o seu nome. Então o apóstolo Paulo ele dá aqui esses indícios, né, de que ele viu ali, ouviu coisas a respeito do evangelho e a respeito de coisas que estariam por vir aí, que nós cristãos, nós que confessamos o nome de Jesus, todo aquele que confessar irá receber aí num futuro não muito distante, amém? E isso é para todos aqueles que nele crer, amém? Então aqui indo para o ponto 3, experiências que edifiquem. E lembre-se, o batismo no Espírito Santo tem sido ainda mais necessário para a nossa caminhada cristã nos dias de hoje, para nos fortalecermos. Amém? Experiências que edificam. Muitas vezes passamos por experiências que marcam a nossa história e nos fazem refletir acerca de importantes ações. Um exemplo disso está no texto que estamos estudando. Ou seja, o que o apóstolo Paulo aqui também com esse testemunho, ele está relatando? Não há uma descrição certa acerca dessa visão, nem sobre o que foi revelado. Não há. É por isso que nós entendemos aqui, não tem uma clareza maior do que foi entregue ali para o apóstolo Paulo. Mas esse evento marcou profundamente o apóstolo Paulo, e é por isso que ele está compartilhando com a igreja, né? Isso foi tão firme, tão profundo, tão forte na caminhada do apóstolo Paulo, que isso transformou a mentalidade dele. Por quê? Porque foi dado um espinho na carne dele. E ele começou a perceber que ele orou 3 vezes para que esse espinho saísse, para que isso fosse retirado. Mas o apóstolo Paulo percebeu que era na fraqueza dele que o poder de Deus se aperfeiçoava. E ele entendeu que aquele espinho na carne dele não era para a morte,
mas era pro poder de Deus agir por intermédio dele. E também foi-lhe entregue o espinho na carne para que ele não se ensoberbecesse, para que ele não se exaltasse. Ele entendeu isso. Ele falou, uau, eu recebi coisas tão maravilhosas, coisas tão preciosas, que agora eu entendi porque o espinho na carne foi me dado. Por quê? Por conta do ego humano, ele poderia se envaidecer, ele poderia se tornar orgulhoso e a humildade não estar com ele por conta de tudo isso que estava sendo entregue para ele. E ele falou, Senhor, hoje eu sei, hoje eu reconheço que o Senhor está no controle de todas as coisas. E o apóstolo Paulo, nós vamos falar até de um versículo que é muito conhecido, que é Romanos 8:28. Quem sabe que está escrito em Romanos 8:28 aí? Quero ver aí quem sabe que está escrito em Romanos 8:28. O apóstolo Paulo vai falar sobre esse versículo e nós entendemos essa maturidade, essa serenidade do apóstolo Paulo com todos esses acontecimentos. E isso foi o que deu força para a caminhada do apóstolo Paulo. Isso foi o que fez ele se manter ali no foco. Ele entender isso. Quero ver quem vai mandar o que está escrito em Romanos 8:28. Esse é um versículo que nós precisamos ter firmes na nossa mente, gravado nas tábuas do nosso coração. Amém? Quero ver, eu não vou falar. Se ninguém escrever aí, eu cito. Mas eu tenho certeza que vocês sabem. Então aqui nós aprendemos que as experiências contam. O que você tem feito com as experiências que Deus tem te entregado? O que você tem feito? Você está colecionando essas experiências e aprendendo as coisas? Porque muitas vezes nós podemos utilizar a nossa limitação, as nossas experiências, a fim de murmurar, a fim de reclamar, a fim de não entender o que Deus está querendo nos ensinar. E essa experiência ensinou algo para o apóstolo Paulo. E foi quando ele entendeu. Ele, peraí, esse espinho na carne me foi entregue para eu não me envaidecer com tudo que está sendo entregue para mim. Amém? É isso aí. A Mari escreveu, todas as coisas cooperam para o bem de quem amam a Deus e de quem vivem de acordo com o seu propósito. Muito bem. Yes, é isso aí, Dani. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E o apóstolo Paulo entendeu isso. E isso foi a injeção de ânimo que ele precisava para continuar sua caminhada, que não foi fácil, foi muito árdua. Não é verdade? E agora, caminhando aqui para o ponto 2, que de fato nós vamos entrar no espinho na carne de Paulo. Muito se tem perguntado, galera, o que é esse espinho na carne de Paulo? O que foi isso? Por que o apóstolo Paulo teve esse espinho na carne? Então há muitas especulações, mas a Bíblia ela não é totalmente clara em relação a isso. Mas há versículos bíblicos que nos levam a entender o que poderia ter sido. Há pensamentos que nos levam a entender que foi uma enfermidade nos olhos, conforme Gálatas 4:15. O tempo não nos permite abrir todos os versículos, mas se você puder anotar, anote para você entender essas possíveis, essas especulações, por que nós temos essa linha, por que nós acreditamos que pode ter sido isso. Porque existem esses versículos que nos dão margem aí para o pensamento, mas não é nada concreto. Gálatas 4:15, que fala aí sobre a questão de uma doença, que fala sobre a enfermidade no olho, talvez que Paulo poderia ter, ou uma enfermidade, uma doença mesmo que ele tinha, que está em Gálatas 4:13. E também há especulações quanto às perseguições dos judeus a quem ele tanto amava, conforme Romanos 9:3. Ou ainda sobre a constante ação dos inimigos, que aí está as perseguições que Paulo sofria, que está lá em Filipenses capítulo 3, do 4 ao 7. Então, quando a gente fala de espinho na carne, o que nos conota? A gente pensa que é uma tristeza, é uma decepção, é algo que dói, é uma dor. Quando a gente fala o espinho na carne de Paulo, tem pessoas que fazem até, alguns cristãos que soltam até piada. O espinho na carne de Paulo era a sogra dele. O espinho na carne de Paulo é os diáconos da igreja, que não larga do meu pé. É mais ou menos assim, né? Mas isso, brincadeiras à parte, isso são brincadeiras que alguns cristãos falam aí, né? Só pra descontrair. Mas brincadeiras à parte, o que Paulo estava querendo deixar claro aqui com esse espinho que lhe foi dado na carne?
é lembrá-lo da importância de evitar certas quedas tão comuns ao ego humano. Era isso que Paulo estava querendo ensinar, né? Sem dúvida, muitos são os efeitos positivos dos espinhos, do espinho na narrativa do apóstolo Paulo. Gente, a ponto do apóstolo Paulo falar que é na fraqueza dele que ele está forte. E olha o que o apóstolo Paulo diz, que é na fraqueza dele que ele sente prazer e alegria. Porque ele pensa, se eu sou forte, é na minha fraqueza, quando eu estou fraco, eu tenho que ter alegria nas minhas fraquezas. Porque quando eu penso que estou fraco, aí é que eu sou forte. Então o apóstolo Paulo, ele teve essa serenidade, ele teve essa maturidade. E agora, mediante esse conceito aqui, o que é o espinho aí na sua vida? Você está reclamando dessa sua fraqueza, dessa sua limitação? Como que está sendo isso? Que nós não venhamos murmurar, nem questionar, mas falar, Senhor, o que o Senhor está querendo falar comigo através desse espinho? Avalie aí a sua vida, veja qual é o espinho na sua carne e nunca pense, essa minha fraqueza, essa minha limitação me paralisou. Não pare, meu querido, não pare. Continue. Que essa sua limitação te sirva para te ensinar e para você ver que Deus quer se revelar através dessa sua fraqueza. Porque o poder de Deus é aperfeiçoado nas nossas fraquezas. Mas nós precisamos estar com o nosso coração aberto, quebrantado. Senhor, eu dependo do Senhor. Eu preciso de Ti. Eu não quero parar por conta das minhas limitações, das minhas fraquezas. Eu quero que o seu poder se aperfeiçoe através da minha vida, nessas fraquezas. E não pare, não pense que você é menos por conta das suas limitações e fraquezas. É o que nós aprendemos aqui com o apóstolo Paulo. Amém? E aqui no ponto 2, o crescimento. Nós vemos que o agir do Senhor, o agir de Deus na vida do Paulo, no apóstolo Paulo, foi a fim de que ele crescesse. E ele cresceu, meus amados. Porque o apóstolo Paulo, ele entendeu tudo aquilo que estava ocorrendo na vida dele. E o apóstolo Paulo, ele teve que enfrentar grandes lutas. E isso foi força para ele. Amém? Então, todas as nossas limitações, muitas vezes as nossas dificuldades, as nossas lutas, é a fim de nos ensinar algo, é a fim de que nós venhamos crescer. Amém? Se ampare nessa palavra, que seja um bálsamo aí para o seu coração. E por fim, o ponto 3, as correções. Uma das formas de Deus nos aperfeiçoar é trabalhando as nossas falhas. Em nossa limitação, o Espírito vai nos formando e criando novas maneiras de percebermos e lidarmos com os desafios diários. Então, há uma questão central aqui nessa dinâmica com o apóstolo Paulo. Será que nós estamos nos permitindo ser trabalhados por Deus, pelo Espírito Santo? Mediante as experiências, mediante o testemunho, mediante as nossas falhas e nossas fraquezas. O que nós estamos permitindo que o Espírito Santo modifique? Nós precisamos entender qual é o ensinamento do Senhor para as nossas vidas, para que venhamos nos fortalecer todos os dias no Senhor e na força do seu poder. Amém? Então, experiências é um meio muito importante para a nossa caminhada cristã. E aí a revista, ela finaliza dessa maneira. Em meio aos espinhos na carne, como temos reagido? E aí eu pergunto para vocês não precisam me responder aqui, mas pense aí, qual é o meu espinho na carne? E será que eu estava pensando assim, que isso poderia ser um espinho na carne, e eu estava desmerecendo essa situação? Eu estava me rebaixando a nada e só ficando naquela zona de vitimismo, ou naquela zona de ninguém me ama, ninguém me vê, ninguém me quer, eu só falho, eu só tenho limitações. Não se veja assim. Pergunte a Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Ele te ama e Ele te chama. Ele tem uma obra na sua vida, na minha vida, e Ele quer nos ensinar, nos aperfeiçoar, nos fazer step up, nos fazer avançar, nos fazer crescer. Então creia nisso e se apegue ao Senhor. E fale, Senhor, essa minha limitação e essa minha fraqueza não é para a morte, é para a vida, porque o Senhor é bom em todo o tempo. E se apegue nele, amém? Amém, meus irmãos? Pense aí, qual é o espinho na minha carne e como que eu estou reagindo mediante ele? Com fé ou eu estou esmurecendo? E não hesite em procurar ajuda se você precisar.
Nós somos humanos, nós temos as nossas fraquezas, mas nós podemos edificar uns aos outros, como o apóstolo Paulo fez aqui através do seu testemunho ali para a igreja de Corinto. Amém, galera? E nós encerramos esse trimestre com essa aula maravilhosa, com esses ensinamentos do apóstolo Paulo e com esse testemunho profundo. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe e até a próxima. Foi muito bom estar com vocês hoje e se apeguem em Cristo, tá bom? Beijão, bom domingo e vamos voltar lá para cultuar. Essa foi minha última aula, galera. O Thiago tá aqui me lembrando, é verdade, essa foi minha última aula. Tá bom? Mas estamos juntos e no que precisar estamos às ordens. Porque vamos manter o foco, porque o nosso alvo é Cristo, amém? Glória a Deus. Tchau, tchau, galera. Beijo, beijo, Mari. Tchau! Deus abençoe. Eu e o Thiago estamos mandando um beijo e dizer que amamos vocês e que vocês estão em nossas orações, tá bom? Amamos cada um de vocês.